Até o dia 20 de maio, o Senado terá transformado em projetos e em propostas de emenda à Constituição as sugestões da Comissão da Reforma Política. O relatório final desse trabalho foi apresentado recentemente ao presidente do Senado, José Sarney. Para falar sobre ele, a gente recebe aqui no programa Argumento o senador Francisco Dornelles, que foi o presidente dessa comissão especial. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. O senhor, ao apresentar a essas proposições, essas 15 proposições ao presidente José Sarney, o senhor chegou a dizer, olha, não há unanimidade sobre nenhuma delas, quiçá algum senador, membro da comissão, discorde de todas elas, mas esse foi o resultado do que foi eleito pela maioria. Agora começa a segunda etapa, o segundo tempo desse jogo, né? Qual a sua expectativa? Olha aqui, a reforma política é muito complexa, é muito difícil, porque envolve vários tipos de visão. E o ponto mais polêmico da reforma política é o sistema eleitoral, porque você tem que fazer um balanço, todos eles têm prós e contras. Eu, por exemplo, considero que o sistema proporcional que nós temos hoje, ele tem dois grandes problemas, três. Em primeiro lugar, você vota num candidato e elege outro. Inclusive de outro partido, né? Se for numa coligação proporcional, de outro partido. Em segundo lugar, você tem o candidato, às vezes, com 100 mil votos derrotado e um com 5 mil votos eleito. Em terceiro lugar, o custo da campanha é muito elevado, porque cada partido tem que preencher toda a sua legenda, o número de candidaturas da legenda, com um grande número de candidatos. Então, porque às vezes 5, 4 mil votos para dar a legenda. Para juntar o voto de todo mundo e, quiçá, conseguir eleger deputado. Um, né? E você tem, então, muitas vezes, indivíduos que são donos de partido querem se eleger. Então, eles botam no partido uma porção de pessoas que não têm votos para o somatório deles, dá um coeficiente que o eleja. Eu defendo o voto majoritário. Eu acho que a situação, o sistema eleitoral, para mim, que mais coaduna com o regime de representatividade é o voto distrital. Você dividiria o Estado em distritos e cada distrito teria seu deputado. Mas a gente tem que ser realista. Eu acho mais fácil um elefante passar no meio no buraco de uma agulha que você conseguir dividir os estados em distritos. Por quê? Isso é um problema complexo. Difícil. Você vai, qual é o critério? É população, é distrital? Se você for por população, você vai deixar muitas áreas subrepresentadas. Se você for por critério geográfico, você vai deixar áreas de muita população totalmente subrepresentado. Então, como o voto distrital, a divisão dos estados em distritos, que seria uma forma de voto majoritário, eu defendo o chamado distritão. O sistema eleitoral como é hoje, cada estado é um distrito e os mais votados são eleitos. Por exemplo, você pega, São Paulo, tem 70 deputados. Você faz uma eleição como é hoje. Os 70 mais votados são eleitos. Você aí representa, quem tem voto se elege, quem não tem voto não se elege. Não fica mais difícil para aquele deputado que tradicionalmente vinha de uma região menos populosa? Me diga uma coisa, você tem que basear o seguinte, elege quem tem voto. Você pode ter um deputado que vem de uma região menos populosa, mas que ele tem voto em outras partes do estado. Porque você não tem o distrital puro. Se você fizer essa divisão do distrital puro, você teria problemas de balanceamento geográfico. Mas o distritão, em que cada deputado pode ser votado em todo o estado, se ele tem voto e tem menos voto numa região, pode ter mais voto em outro. Mas vale lembrar que não foi isso que a comissão apresentou. O senhor fala, não, até o senhor que foi o presidente, nesse caso, foi voto vencido, né? O que apresentou a comissão para que seja discutida aqui na casa foi a proposta que define uma lista fechada nessas eleições proporcionais. Cada partido vai dizer, número 1, fulano, número 2, ciclano. O eleitor não vai ter a chance de escolher a pessoa, mas apenas o partido, é isso? Você colocou exatamente o dedo na ferida. Esse sistema de lista, você tira do eleitor o direito de escolher o candidato. O candidato é escolhido pelos que comandam o partido, pelo grupo que comanda o partido. Então, eles é que estabelecem a ordem de prioridade da lista. E você verifica o seguinte, muitas vezes essa lista
o voto distrital, o voto em lista, ele realmente consolida certas situações, porque aqueles que controlam os partidos vão mantendo sempre nos primeiros lugares aqueles com que ele tem maior relacionamento. Nós não temos estrutura e organização partidária para fazer o voto de lista. O senhor falou aqui com muita clareza, muita franqueza, dizendo que é mais fácil um elefante passar por uma agulha do que, por exemplo, mexer no voto distrital. E ou dividir o Estado em distritos. Em distrito. Mas quais são as possibilidades de que o Congresso consiga efetivamente chegar a um acordo sobre a votação de deputados e vereadores? Senador? É que eu acho, primeiro, hoje nós temos um sistema. É o sistema proporcional em lista que tem esses defeitos que eu falei para você. Eu defendo, como disse, o voto distritão, que é um voto majoritário, os mais votados são eleitos. Existe esse voto de lista. Eu acho que, se você pudesse pensar, estabelecer um sistema misto, metade pelo distritão, metade os mais votados, e a outra metade dentro de um quadro do voto proporcional, se encontrasse um caminho que estivesse no meio e que não implicasse divisão do Estado em distritos, porque isso é impossível, eu acho que poderia ser uma fórmula razoável.